Oi, gente. A gente vai conversar um pouco aqui agora. Talvez está querendo tirar de nós toda uma discrepância de conhecimento acerca desse período que estamos passando, que é o período pascual. Então, já como base para esse papo que eu quero, com a permissão de Deus, ter com vocês e com a permissão também de vocês de ouvirem essa palavra, a gente vai ler aqui na palavra de Deus em Êxodo, que procura aqui na minha Bíblia. Êxodo. É bom sempre falar mostrando na Bíblia, né? Não é mesmo assim? Então, Êxodo capítulo 12, versículo 11. Assim, pois, o comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Então, na semana passada comemorou-se, né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como é que foi a comemoração dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Jesus, ele tinha dado ordem a um discípulo para que ele pegasse um jumento novo e trouxesse para ele adentrar em Jerusalém. E quando ele ali ia chegando na cidade, ali as pessoas começaram a cantar: Hosana, Hosana, Hosana ao Rei, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, né? E a igreja odierna, a igreja católica, a igreja secular e também até algumas igrejas evangélicas têm o costume de fazer essa comemoração ali celebrando ali com ramos de palmeiras, né? E ali aquela festividade, aquele momento de alegria, não é? Porque lá em Jerusalém, Jesus, mesmo sabendo do seu futuro, sabendo que ali ele haveria de derramar o seu sangue sacrificial, mas ele entrou ali, cumprindo as profecias, ele entrou em Jerusalém ali, num movimento que era conhecido antigamente como a parousia. A parousia era um hábito que tinha nos antigos impérios. Quando um rei ia visitar uma cidade, ou ia chegar em uma cidade, ele ficava parado bem longe, ali dando um tempo. Aí depois ele vinha com as pessoas iam o acompanhar, iam ao seu encontro e retornavam à cidade ali dando as boas-vindas, né, dando as boas-vindas àquele rei. Então Jesus ali, ele foi recebido em Jerusalém como um rei, o rei de Israel. Então ali o seu propósito era ele já sabia como profeta que o seu futuro ia ser de sacrifício por todos nós. E também haveria, ele queria ali, ele como era judeu, ele ali estava chegando para comemorar a Páscoa. Amém? Que a Páscoa é um costume, uma festividade ordenada por Deus, desde que o povo de Deus passou ali em média de 400 anos, 400, 430. Quem diz 400 está certo, quem diz 430 também está certo. Porque desde que José chegou ao Egito, ali que terminou sendo governador, José chegou 30 anos antes dos seus irmãos. Depois que José ali identificou os seus irmãos como governador do Egito, então ele mandou buscar seu pai, né? Mandou buscar seu pai Jacó e a tua família, que foi uma quantidade de pessoas, em média, de 70 pessoas. Veio ali aquela caravana, ele deu ordem para aquelas pessoas virem para o Egito, e ali ele deu terra a toda aquela sua família,
ele deu muitas terras numa terra muito boa do Egito, chamada terra de Gósen, amém? O tempo se passou, ali depois houve um rei que disse que era, eu estudei essa parte aí, é um pessoal chamado Ixos. Eles ali ocuparam o reinado do rei do Egito, e ele escravizou o povo judeu, escravizou. Então aquele pessoal ali na escravidão, quer dizer, claro que ninguém quer saber de escravidão. Quem quer saber de escravidão? Ninguém, né? As pessoas começaram a clamar porque ali os judeus eles estavam como escravos, mas eles estavam sendo muito oprimidos com a fabricação de tijolos, muitos tijolos, né? E aumentava cada dia mais a carga para eles. Começaram a clamar ao Deus do céu, e Deus ordenou ali, levantou um homem por nome de Moisés, né? Tem a história de Moisés, e Moisés ali foi criado pela filha do faraó, e ele depois passou com a idade de 40 anos, ele foi ali, houve um caso de que ele assassinou ali um egípcio que estava batendo no judeu, e ali ele passou 40 anos no deserto, né? Por fim, Deus deu ordem a ele para que ele libertasse o povo que estava sendo oprimido ali no Egito, né? Então o faraó, claro, eram os seus escravos. O faraó não queria liberar o povo de Deus, Então Deus ali enviou 10 pragas, 10 pragas sobre o Egito. A 10ª praga foram a morte dos primogênitos. Quer dizer, o que é um primogênito é o filho mais velho de uma família, porque à noite haveria de passar ali o anjo destruidor. E qual seria a escapatória do povo judeu para escapar ali daquele castigo? Eles deviam colocar ali o sangue, né, de bodes ali, de animais, colocar ali nos umbrais da porta, porque o anjo haveria de passar a noite, e a casa que não fosse protegida por esse sangue, então ali o primogênito daquela família seria morto. Inclusive morreu até o primogênito do faraó, o príncipe mais velho do faraó, o herdeiro do trono também morreu. Até os primogênitos dos animais morreram também. Quer dizer, a égua, o filho mais velho dela morreu. A vaca, o filho mais velho dessa vaca morreram também naquela noite. E Deus disse assim: olha, nessa noite vocês devem estar preparados, com seus ombros cingidos, quer dizer, com as suas roupas, com seu cajado, porque era muito rápido usar o cajado no auxílio da longa caminhada. E ali você deve matar um bode, né? E se a família não conseguir comer um bode sozinho, então deve dividir com outra família, mas não se deve quebrar os ossos. Ali deveria comer aquele bode com ervas amargas, para poder rapar do Egito com muita pressa, né? Então isso aí, Deus falou que ali seria a Páscoa para sempre, a Páscoa dos judeus, né? E até hoje os judeus, eles ainda comemoram a Páscoa, uma vez por ano ele comemora a Páscoa, que ele chama Pachá, e ali eles comem ali aqueles pães ázimos, quer dizer, pães sem fermento, porque o fermento na Bíblia tipifica mistura de coisas que não se deve. Ele faz aqueles pães, como se fosse uma bolacha química, que ele faz aquele ali sem o fermento, e ele ali come, faz toda aquela comemoração e faz até o dia de hoje, né? Mas vejam bem, esse período da Páscoa, era comemorado no mesmo período da Quaresma das religiões de Roma, quer dizer, das religiões de Roma, porque Roma ela assimilou em sua religião preponderante, nas suas religiões do Estado, ali muitos hábitos de religiões de outras nações, de Babilônia, né? Então a religião de Babilônia, a religião dos mistérios pagânicos de Babilônia, de Roma, ele ali tinha esse hábito, num período da sua história, eles não comerem peixe, né, porque havia ali um sacerdote. Você observa que até nos bispos católicos tem um chapéu parecido com a boca de um peixe, né? Ele ali prestava uma certa homenagem, adoração a esse Deus, que era um Deus como se fosse um Deus peixe. E as pessoas ali prestavam culto também
a deusa da prosperidade, né? E eles também tinham o hábito, nesse período, comer o coelho e também comer ovos, que era chamado como era o ovo da quaresma. Por quê? Essa tipologia. Observe, você vê um peixe, uma peixa, vamos dizer assim, uma peixa, numa só desova, ela pode produzir até 1.000, 2.000 peixinhos, né? Por isso que o homem come tanto peixe. Você vai hoje, por exemplo, ao comércio, aqui em Vitória, em todos os lugares, as pessoas fazem fila no supermercado, fazem até o poder público aqui, tanto aqui em Vitória, quanto em outras cidades. As pessoas, elas se preocupam de ter o peixe em casa, ter o bredo, ter ali, muitos ali dão um ovo de Páscoa, que é o chocolate, sobe ali, porque ali é uma homenagem oriunda, que era lá de Roma, do período da quaresma, né? Então, acontece, gente, que o Brasil ele recebeu essa influência, vamos dizer assim, essa influência cultural de Roma. Por quê? Porque o Brasil, ele faz parte o Portugal, que foi quem colonizou o Brasil, faz parte da Península Ibérica, que são aquela região da Europa que foram invadidos, foram ocupados durante muitos anos pelo Império Romano, né? Aonde se falava a língua latina, o latim. Hoje essa língua latim, ela não é mais usada em canto nenhum da terra, a não ser muitas vezes em cerimônias da religião católica, né? Mas observa-se que nós assimilamos essa cultura, a cultura da quaresma, por nós sermos oriundos, temos a unidade, nós somos oriundos do povo de Roma. Tanto é que nós falamos o português, o espanhol, o francês, o latim e o italiano. São todas línguas que são línguas latinas, do Império Latino. Então, em toda essa região que teve essa influência do Império Latino, tem esse hábito de comemorar a quaresma, tanto aqui no Brasil, como nos outros países da América Latina, da América Latina. Por que chamamos latino? Porque a língua portuguesa e a língua espanhola, que faz parte, é muito forte aqui na América do Sul, na América Central, e alguns estados dos Estados Unidos, né, que fala o espanhol. Então, aí nós adquirimos esse hábito. Aí as pessoas, principalmente de origem católica, porque o Brasil ele foi colonizado e foi catequizado por católicos. Aí nós recebemos de bom grado essa cultura de chegar a esse período, nós não comermos carne, só comemos o peixe, que é uma tradição lá da antiga, né, da Babilônia, né? E essa tradição chegou até nós. E também a gente tem o hábito de consumirmos o ovo da Páscoa, que é de chocolate. Nessa época fica um preço lá em cima, né? O ovo, o coelho. Por quê? Porque naquela época eles, homenageando essa deusa da prosperidade, então eles homenageavam com símbolo. Por exemplo, o peixe, conforme falei, ele de uma vez só ele produz milhares de filhotes, né? O coelho é um dos animais, um mamífero que produz de muita rapidez, é o coelho, né? Ele produz das várias ninhadas no ano. E o ovo também, porque eles acreditavam que um ser, um objeto que ele morre e depois pode reproduzir, pode criar. Então chama-se aí, traz aí para de prosperidade. Então, aí chegou até os dias de hoje, e até eu trabalhava no serviço público, nós ali recebíamos também, todo ano recebíamos nossos peixinhos, né? Então, porque aqui na minha região, eles não entregam, porque eles entregam principalmente as pessoas, a assistência social dos CRAs, eles entregam principalmente o boletozinho, o papelzinho, para as pessoas receberem seus peixes, né? As pessoas mais necessitadas, isso é muito bom. Mas o que eu chamo a atenção dos senhores aqui é, por essa cultura ser assim tão disseminada em nosso meio, as pessoas às vezes não têm dinheiro, que o peixe eu comprei ontem, não está tão caro assim não, viu? Não está tão caro assim não, mas tem pessoas que não têm condições. Eu tenho meu emprego, né? Eu tenho a minha renda, então graças a Deus deu para comprar, eu agradeço muito a Deus. Está ali já fatiado ali, imposto ali mesmo a anchova, né? Então tá ali, mas assim. Aí as pessoas muitas vezes, elas ficam preocupadas, ficam
ressentidas, ficam, porque como é que vai conseguir o peixe se não tem dinheiro? Aqui em Vitória tem esse hábito, até o governo do município doa essas quantidades de peixe há muito tempo, desde vários governos atrás que ele tem esse hábito. Tem uma entidade também que estão assimilando essa cultura e estão também distribuindo peixe ali entre os seus moradores, né? Agora onde vem tanto peixe a gente quer saber, porque o consumo é muito grande nessa época, né, gente? Mas assim, como eu sou originário da zona rural, eu sou do Agreste, então eu nasci na zona rural, na terra seca, na área de muita seca. Então, como a gente se virava, a gente sendo muito humilde, sendo muito pobre, como nós nos virávamos para conseguirmos o peixe? O bredo, minha mãe plantava, antes desse período assim, ela já pegava, fazia o seu leirão ali de bredo. Porque nessa época toda a cultura de comida, né, toda a gastronomia muda, né? As pessoas vão consumir principalmente bredo, vão consumir o girimum, vão consumir o peixe, aí a verdura, né, vem tudo junto. E também muitos consomem o vinho, né? Então muda. Mas assim, na zona rural, quando eu era criança, então o costume, a tradição na zona rural era diferente. E às vezes com outras pessoas, porque conforme eu falo, quando a gente passa da idade de 60 anos, a gente se torna ali se torna uma enciclopédia ambulante. A gente vai ter a lembrança, né? Eu não sei como é que vai ser os jovens de hoje, as crianças de hoje, quando tiver a minha idade, o que é que elas vão contar de novidade para as pessoas, porque a gente no meio da zona rural tem muita história. Então, quando chegava esse período, o que era que ocorria? Mudava muita coisa. Você vê que na zona rural, nos sítios, aquelas pessoas que têm sítios maiores, sempre tinham ou barreiros ou açudes. E nesses barreiros, ou açudes, lagoas, eles criavam peixe. Não deixavam ninguém pescar, né? Eu tenho um irmão chamado Zequinha, ele gostava muito de pescar. E o homem proibia, não podia pescar lá no açude. Era um açude lá, um açude de um cidadão chamado Zé de Souza. Então ele não deixava pescar. E quando chovia, aí começava a chover demais, aí o açude esgotava, né? Sobrava água e aí ia né? Lá pela água, tinha a área de sair água, né? Pra não estourar o açude. Aí ele aproveitava, ia por lá, ia para dentro do mato e com o jereré. Aí ele botava o jereré ali onde estava derramando aquela água ali, chama-se o sangradouro, colocava ali o jereré. Eu não sei, eu estava dizendo até um amigo meu, nunca mais que eu vi jereré. Você chega aqui no centro da cidade, você vai encontrar tarrafa para vender, né? Até na feira de usados tem tarrafa para vender, mas jereré. Quando era menino tinha pessoas especializadas em fazer jereré. É uma espécie de um cipó grosso, né? Faz uma roda assim, bem amarrado com cipó, né? Mais fino. E ali ele botava feito uma esteira ali, uma malha, né? Feita, costurava, o pessoal fazia para vender jereré. Minha mãe tinha 2 jereré lá em casa. Então, aí veja bem, quando chegava o período da Páscoa, acontecia, porque esse período agora é um período que as pessoas geralmente ficam de coração mais bom, começa a pensar mais em Jesus, né? Vai para a procissão, tem uns que começam a chorar, mataram Jesus, né? Então, consequentemente as pessoas ficam mais caridosas. E nesse sítio que nós morávamos, que tinha era de um proprietário lá, meu pai morava, quer dizer, alugado, chamava Foro. Foro ele trabalhava 2 dias para o patrão e trabalhava 3 dias para ele, né? Então, aí ele fazia o quê? Já todo mundo sabia, durante o ano todinho ele não deixava ninguém pescar naquele açude. E eu tinha, quando era menino, ele já tomava banho, eu tomava banho lá. Mas às vezes a piaba ficava dando bicada na minha pinta assim. Ficava biscando a minha, tudo nu, né? Piscava a minha bimba. Então, mas assim, essas coisas, então. Mas quando chegava o período da quaresma, ele permitia que todas aquelas pessoas daquele açude, todas aquelas pessoas, ele permitia que pescassem em seus açudes. Muitos esgotavam os açudes. Como é esgotar? Fazia um rego bem grande assim do açude e tirava quase toda a água, né? Ficava quase só na lama, a pessoa pegava o peixe com a mão, depois tampava o buraco novamente para acumular água novamente. Esse costume, ele durou muitos anos. Inclusive eu andei com uma senhora lá pela zona rural, tem um engenho que é Anto Engenho Pitu. Ela disse: esse açude aqui, Sebastião,
quando a gente, todo morador dessa região podia pescar aqui na época da quaresma. Hoje chega a quaresma, o pessoal não pode nem comprar peixe. Tem uma pessoa que faz minha comida, não vai comprar sardinha não, viu? Vai comprar cavalinha não, viu? Compra peixe melhor. Não é assim, gente. Mas assim, gente, no dia da quaresma, que é sexta-feira santa, para nós era um dia todo especial, porque minha mãe, ela pegava na sexta-feira santa, a gente não podia comer logo cedo, porque tinha que jejuar, né? Aí ela pegava, levava a gente pro barreiro, tinha um barreiro longe assim, ela dava um banho na gente, a gente ficava tremendo, né? Porque era um dia especial, tinha que tomar banho, e depois que tomava banho, ela pegava, vestia a nossa melhor roupa, que não era essas roupas todas de boas, mas ela pegava, vestia nós com as melhores roupas que tivéssemos, aí vestia, eu já tinha tomado banho, vestia a roupinha, melhorzinho, já ficava tudo bonitinho. Aí ela pegava, passava o óleo Zezé, uma banha chamada banha Zezé, que era um frasquinho preto, assim meio parecendo um potezinho. Aí ela pegava ela pegava aquela banha, passava no cabelo da gente, eu, Dedé, meus irmãos, os irmãos mais novos principalmente, aqueles que já podiam andar, e ela ordenava que todos nós fôssemos à casa de todos os nossos padrinhos. Quer dizer, tem o padrinho lá da igreja católica, tem o padrinho da apresentação, tem a madrinha de fogueira, tem um bocado de madrinha lá, né, de apresentação. E também nós éramos obrigados a irmos à casa dos nossos avós, que não era tão longe, né? Era mais ou menos uns 2 quilômetros. Aí nós íamos de pés. Aí chegar lá, a madrinha, padre, benção madrinha, benção padrinho, Deus te abençoe, meu filho. Veio visitar a vovó. Aí dava um cheiro na gente. Aí saía todo ancho, né? Voltava para casa. Mas aí tinha que visitar os padrinhos também. Tinha aquela tarefa nossa, né? Aí quando era de 11 horas mais ou menos, chegava a hora de jejum, a gente já estava, né, com aquela ansiedade de chegar em casa e comer aquela comida toda diferente, né? Era o peixe. E também, não só os donos de sítio deixavam pescar nas lagoas, como permitia que tirasse coco do coqueiro dele, para fazer o peixe de coco, né? Então, aí a gente pegava e saboreava ali a quaresma. Então, nessas comidas, geralmente dava muito peixe de coco, era o bredo, e também a gente consumíamos muito girimuns, né? Então, aí vem assim para os dias de nós. Eu acho tão bonito, por exemplo, eu trabalhei um bocado de tempo com igreja, e chegava essa época assim, eu pegava, sempre doava uma caixa de chocolate assim, né? Uma caixa de chocolate, e eu levava para minha esposa, eu levava assim eu dava a ela, dava às pessoas assim mais aproximadas, né? Uma caixa de chocolate. E quer dizer, isso é tudo uma tradição, né? Aí, se a pessoa por acaso não pôde comprar peixe, não fique pensando que seja pecado não comer carne, porque se você não tiver a carne, não tiver o peixe, como o ovo, né? Isso aí é uma tradição, quer dizer, uma tradição oriunda para o povo brasileiro lá da antiga Babilônia, lá de Roma, tá certo? Não é um mandamento de Deus de chegar a esse período a gente não comermos carne, né? Os judeus até hoje eles comemoram a Páscoa, mas eles não são proibidos de comer outro tipo de alimento. A celebração da Páscoa para nós hoje é como se fosse a Santa Ceia, onde ali a Santa Ceia ela é ali onde a gente consome, né, o sangue e o corpo de Cristo, né? Na verdade, a Santa Ceia é uma aliança, é um novo pacto que a gente faz com Deus, né? Mas isso é assunto para outra oportunidade, né? De forma que nesse período, não só nesse período, você muitas vezes pode fazer a paz com as pessoas que vocês estão intrigados, comer seu vinho, tá bom? Então eu vou dar um ponto final aqui, e até mais, se assim Deus nos permitir. Amém.